O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Hoje também a igreja celebra a memória de São Pio de Pietrelcina. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curar as doenças. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai ali, e daí que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comentário ao Evangelho. Nós vemos no texto de hoje que Jesus está ali ainda formando o grupo dos apóstolos, né? Já faz algum tempo que o seguem, conhecem o seu poder, sabe que ele tem uma missão que será difícil para cumprir, mesmo que de vez em quando peçam outras explicações, porque a sua mensagem não pertence aos fáceis. E o próprio Jesus vai explicando, revelando, mostrando quem é como que eles entrassem nesse caminho de formação, de discipulado, né? O caminho que a igreja deve replicar hoje, né? Esse caminho de apresentar quem é Jesus, de revelar os seus mistérios, de trazer as pessoas para experimentar esse mistério, né? Então, assim, os apóstolos, até então os discípulos, pouco a pouco vão entrando nesse grande mistério da pessoa de Jesus, né? E aí, entrando no mistério da pessoa de Jesus, também vão poder compreender a sua missão, né? Muita gente tem medo da missão. Devemos perguntar, será que de fato conhecemos o Senhor? Se não estamos aptos para a sua missão? É tempo de os 12, então, aqueles 12 que o Evangelho nos mostra, começarem também a sua missão, porque a dinâmica é essa, né? Todo o caminho de formação, de discipulado, implica também na missão, né? Não só receber, mas também transmitir, não só aprender, mas também experimentar, não só experimentar, mas também dar testemunho daquilo que se experimenta, né? Então chegou o tempo também da missão dos que estavam aprendendo, dos 12, né? E Jesus então os envia em missão e diz a eles o que eles devem fazer, vamos dizer, ele estabelece as modalidades, né? E Jesus diz que eles terão poder e autoridade, né? Assim como Jesus, poder e autoridade sobre o diabo, né? Mas não terão honras e não irão receber bens materiais. Por isso Jesus fala que eles deverão ir sem levar nada, né? Sem 2 túnicas, sem bastão nem cajado. Portanto, o objetivo não é bem material. Então, a missão deles deve ser uma missão de abandono total à confiança de Deus, é se despojar-se e deixar que Deus conduza. Mas também se realizará no sinal da caridade e da misericórdia, né? Caridade e misericórdia deve estar presente na missão, em todos os tempos. O dom da salvação será dado gratuitamente, pois eles o receberam gratuitamente, né? De graça recebeste, de graça deveis dar. Caberá então aos destinatários, a quem ouve essa mensagem, decidir se aceita ou não, né? E o texto diz, então eles saíram e foram de aldeia em aldeia, anunciando em todos os lugares a boa nova e trazendo curas, né? Curando os enfermos. Neste Evangelho, então, nós temos aqui descrito aquilo que é essencial para a Igreja de Jesus. É assim que Jesus a quis, é assim que Jesus a desejou, né? Se a Igreja de hoje, de nosso tempo, deseja ser fiel, né, ao seu Senhor, ela deve voltar a ser essa igreja que sai de si mesma, que vai ao encontro do homem do nosso tempo, que está tão distante, né? Às vezes indiferente e às vezes até incapaz de voltar-se para Deus por conta própria, né?
Então, esse deve ser o foco. Se desfazer de estruturas pesadas, de estruturas burocráticas e voltar-se ao essencial, voltar a anunciar, voltar a curar os enfermos, libertar as pessoas de suas escuridões, né? A igreja existe para isso. A igreja não pode ser só um grupo de pessoas que se sentam para ouvir. Seria um clube, seria um grupo de estudo, seria pessoas reunidas numa universidade. Não é essa a missão da igreja. A igreja existe para anunciar, para curar e para libertar. Assim o Senhor nos dará o poder que deu aos apóstolos. Se a gente se colocar em atitude de saída, de testemunho, de exercício, não um poder para que alguém se sinta superior ao irmão, né? Esse Senhor está conosco, esse Senhor Jesus está conosco, esse Senhor Jesus que pode curar o coração do mundo, esse Senhor Jesus que é capaz de acolher a todos aqueles que precisam de misericórdia. Então, sejamos nós, essa igreja sonhada pelo Papa Francisco, né? O Papa Francisco sonhava com uma igreja que ele chamava Hospital de Campanha, né? Que é aquele hospital que acolhe os feridos de guerra, feridos de morte, né? E aqueles homens e mulheres daquele hospital se desdobram incansavelmente com todos os meios, às vezes até sem os meios suficientes, mas fazem de tudo, desdobram-se incansavelmente em trazer a cura e salvar aqueles homens feridos de morte. Rezemos. Senhor, nós queremos ser essa igreja que se concentra no essencial. Acende em nosso coração o desejo de ser uma igreja que vai ao encontro do homem e da mulher do nosso tempo, Senhor. Para isso nós pedimos que o Senhor nos encha do seu Espírito, nos capacite, nos dê o poder, não de superioridade, e sim o poder de tocar a carne do irmão ferido, o poder de levar a cura àqueles que precisam, o poder de libertar as pessoas daquilo que é escuridão delas próprias. E que assim o seu reino cresça através de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.